Então abre a sua Bíblia em João capítulo 20. Depois que Jesus morreu, e no domingo pela manhã, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para várias pessoas em circunstâncias das mais diversas. E foi isso que eu comecei a estudar, que eu fui ficando encantada. E tudo que eu estudava, qual que era o meu foco? Era o que essas pessoas fizeram que fez Jesus aparecer para elas? O que essas pessoas tinham que chamou, que atraiu Jesus, que ele teve que aparecer para elas? Aí você pode pegar os discípulos a caminho de Emaús, Cleopas, é um nome assim parecido, porque cita lá, E o outro não cita. Alguns estudiosos, alguns teólogos acreditam que era Lucas, mas não tem assim como afirmar ao certo. Eu li lá e eu grifei isso na Bíblia porque me chamou a atenção. Falou que eles estavam conversando sobre os últimos acontecimentos, discutindo, dialogando sobre aquilo. E na hora o Espírito Santo me fez lembrar de Salmos 1. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta, nem bate papo, nem conversa com os zombadores. Eu falei, eles estavam fazendo algo tão trivial. Eles estavam indo fazer alguma coisa em Emaús. A gente não sabe o que é, a Bíblia não achou relevante contar. E eles estavam conversando sobre Jesus. Eles estavam conversando sobre a crucificação, sobre a morte de Jesus, sobre quem era Jesus. O que você conversa quando você está fazendo algo trivial? Quem são seus companheiros nessa jornada aqui na terra? Quem você escolhe para bater papo, para discutir, para conversar sobre os últimos acontecimentos? Eles conversavam sobre Jesus. E Jesus teve que chegar e participar daquela jornada. Jesus teve que chegar e caminhar lado a lado com eles. Jesus apareceu quando os discípulos estavam reunidos de portas fechadas. Eles estavam com medo quando eles estavam reunidos lá no cenáculo. O que você acha que eles estavam fazendo no cenáculo? No local onde eles tiveram a última ceia com Jesus, o último momento com Jesus. E tantas outras aparições. Jesus apareceu quando os discípulos, quando Pedro, Tiago, João, André foram lá pescar. Eles estavam frustrados, eles estavam com medo. Pedro, o apóstolo Pedro, a gente percebe que ele estava se remoendo ali por dentro, porque ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus começa a conversar pedindo peixe. Quando os discípulos chegam na praia, já tinha um peixe sobre a brasa, já tinha pão quentinho. E eu fiquei, Senhor, eu quero que Jesus venha me aparecer a mim. Eu quero uma teofania. Eu quero que Deus se manifeste para mim. O que eu preciso ter? O que Deus tem que ver em mim? Porque eu quero. Vocês estão entendendo? E aí eu vou estudar um exemplo com vocês. E eu encorajo você depois a chegar na sua casa e estudar, pesquisa isso, começa a estudar, começa a ler o versículo, não viu nada, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Que Deus vai falar muito com você. Em João no capítulo 20, Mateus, Marcos, João, Lucas também descreve isso. Em Marcos, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas em Marcos, no capítulo 16, está descrito isso. No verso 1, aqui está falando de Maria Madalena. A primeira pessoa que Jesus apareceu foi Maria Madalena. E em Marcos 1 diz que ela comprou especiarias para levar até o túmulo de Jesus, para ungir o corpo de Jesus. Ela acordou bem cedo no domingo, ela pegou essas especiarias e ela estava indo até onde Jesus foi enterrado, até onde o corpo de Jesus foi colocado. Aí em João, olha no verso 11, olha o que a palavra de Deus diz. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando
Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, diz-me onde o colocaste e eu o levarei. Então Jesus clamou: Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhe tudo o que o Senhor lhe dissera. Foi a primeira pessoa que Jesus apareceu. Foi a primeira pessoa que viu Jesus após ele ter ressuscitado, que viu Jesus após ter vencido e derrotado a morte. O que Maria foi fazer? O que Maria foi fazer? Maria, ela estava buscando o corpo de Jesus. Quem ora todos os dias? Amém. Também oro. E o meu marido até brinca comigo, porque quem gosta de interceder, intercessão mesmo, não é fácil não. Quem gosta? Eu gosto muito de orar. Se você, por exemplo, sei lá, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem a comparação que eu quero fazer. Se você vai fazer uma cirurgia e você manda para mim às vezes um WhatsApp: bispa, ora pela minha cirurgia. Dependendo da circunstância ali onde eu estiver, eu vou orar mesmo. Não assim, não tem. Você pode muito bem fazer uma oração: oh Deus, abençoa a cirurgia, que seja uma bênção, em nome de Jesus, amém. Deus ouve? Ouve. Deus faz? Deus faz. Mas eu sou meio detalhista, então eu vou orar para Deus abençoar a mão dos médicos, que Deus venha guiar a mão do cirurgião, que Deus venha abençoar o anestesista, que não tenha nenhuma reação à anestesia, que Deus venha abençoar a circulante que vai estar lá, a enfermeira, e eu começo a orar por tudo. E eu começo a orar pela recuperação, para que o pós-operatório seja excelente, que não venha ter nenhuma intercorrência, nenhuma complicação, nenhuma infecção de ferida cirúrgica, entendeu? Um negócio assim. Bispo, a hora que eu vou fazer uma prova, aí eu começo a orar, eu oro: Deus abençoa, que a pessoa venha lembrar de tudo que ela estudou. Meu Deus, e se ela não lembrar, que o Senhor possa conduzir a resposta, que o Senhor venha influenciar a responder certo. E isso é buscar a Deus, isso é ter relacionamento com Deus, isso é oração, isso é tempo de oração. E enquanto antes de Jesus morrer, antes de Jesus se permitir, ser preso, ser crucificado, muitas pessoas iam atrás de Jesus. Se você for estudar nos evangelhos, era multidão. João fala isso, alguns milagres, algumas coisas que Jesus fez estão descritas na Bíblia, mas teve muitas outras que João fala: olha, não ia caber, não ia ter livro nesse mundo que coubesse tudo que Jesus fez. Tem um texto em Mateus que diz que relata eu não lembro agora de cabeça, mas relatou um milagre que Jesus fez. Aí relatou que tinha toda uma multidão e que Jesus curou a todos. A todos. Multidão que já seguia Jesus, era 5.000 homens, sem contar mulher e criança, era 7.000 homens. Todos, porque é impossível você buscar Jesus e ficar sem resposta. É impossível você ir atrás de Jesus com alguma necessidade e ficar sem ser respondido. Vocês estão entendendo?
As pessoas buscavam Jesus porque precisavam de uma cura, porque precisavam de uma libertação, precisavam de um milagre, precisavam de uma restauração. Muitas outras buscavam a Jesus, nem sabiam que elas precisavam de alguma coisa. E o Senhor Deus supria. Fazia infinitamente mais do que aquilo que eles esperavam. O leproso, ele estava procurando e buscando a cura da lepra. Ele foi salvo. Jesus curou a lepra dele e ainda deu a vida eterna. Deus salvou ele. A mulher com fluxo de sangue buscava a cura física. Na hora que ela toca Jesus, que ela encontra com Jesus, além da cura física, ela tem a restauração da sua vida. Jesus a chama de filha. Uma mulher que era rejeitada pela sociedade, que vivia à margem da sociedade por causa da sua enfermidade. Jesus restaurou. Maria Madalena, ela não estava buscando Jesus porque ela tinha alguma necessidade. Ela não estava buscando Jesus porque ela precisava de uma libertação. Jesus já tinha libertado ela. Ela não estava buscando a Jesus porque ela precisava de algum milagre, de alguma intervenção de Deus. Segundo Marcos, ela comprou especiarias e ela estava procurando o corpo de Jesus, para perfumar o corpo de Jesus, para colocar ali sobre aquele corpo as especiarias que ela tinha comprado. Maria Madalena só queria a presença. Maria Madalena só queria estar perto. Como é que você busca a Deus? Como é que você busca a Deus? Qual é a motivação quando você busca a Deus? Os problemas nos atraem para a presença de Deus? Sim. Mas relacionamento, intimidade, não tem como ser construído à base de necessidade. Você está entendendo? A primeira pessoa para quem Jesus apareceu era uma pessoa que demonstrou um verdadeiro amor, um verdadeiro carinho, uma verdadeira devoção à pessoa de Jesus e não ao que ele poderia fazer. O nosso amor por Deus, ele é demonstrado através das nossas ações. Como que você vai atrás de Jesus? Um dos exemplos tremendos que a gente tem, né? Eu acho que quando fala de manifestação de Deus, manifestação extraordinária, teofonia, eu não sei vocês, mas eu lembro muito de Moisés. A face de Moisés brilhava, resplandecia, a ponto dele cobrir ela com um véu. Mas a Bíblia diz que Moisés saía do arraial e ia para a tenda do encontro. Com qual frequência você sai do seu arraial e entra para a tenda do encontro? Moisés foi, a Bíblia relata, 40 dias ficou lá. Moisés era casado, Moisés tinha filhos, Moisés era um legislador, Moisés era líder de um grande povo, que para nós era muito mais ocupado do que eu e você. Cuidava de um povo no meio do deserto, sem nenhuma infraestrutura. No entanto, nada tirava ele da tenda do encontro. Qual que é a intensidade da sua ida à tenda do encontro? E que tanto que você persevera na tenda do encontro? Às vezes a gente começa um propósito, né? E Deus vai me responder, Deus vai me responder. Passa uma semana de jejum e oração, Deus não respondeu. Passa 2, aí a gente já vai, né? Meio que desistindo. Não deve ser isso, não. Jesus fala que a gente tem que perseverar nas nossas orações. Nós precisamos ter disciplina, perseverança e constância. A nossa geração, nós somos um povo que gosta
de imediatismo. Nós somos uma geração de imediatistas. A gente começa a pagar o preço e a gente já quer colher o resultado. A gente mal lançou a semente e a gente já quer colher o fruto. E se o fruto não vem, a gente não tem aquela disciplina e aquela perseverança e aquela constância de continuar arando a terra, de continuar jogando a semente, de continuar esperando. A manifestação de Deus, a teofania, ela é posterior à minha busca. Jesus só vai aparecer para você se você buscá-lo. Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem esse momento. Quando me buscardes de todo o vosso coração. A manifestação de Deus só vem quando Ele é buscado de todo o coração. De todo o coração. Esse texto que a gente leu em João, se você for ler um pouco antes, se começar no versículo 1, diz que Maria Madalena, ela chega, em Marcos ela vai conversando, tinha outra com ela. Como é que nós vamos fazer? Quem que vai remover a pedra para a gente? Porque a pedra é muito grande, é pesada, a gente não vai conseguir empurrar. E essa era a preocupação dela, quando ela estava indo em direção ao túmulo de Jesus. Quem é que vai remover a pedra? Quando elas chegam e a pedra foi removida, elas correram assustadas. Chamaram Pedro, foi Pedro e João. Eles entraram, eles viram que não tinha ninguém, eles foram embora. Maria ficou do lado de fora, chorando. Porque ela estava buscando Jesus de todo o seu coração. Ela estava buscando Jesus de todo o seu coração. Jesus não apareceu primeiro para Pedro. Jesus não apareceu primeiro para João. Jesus apareceu primeiro para essa mulher que ficou ali chorando, inclinada e perguntando: onde você levou o corpo dele? Me fala que eu vou lá, porque eu só quero estar onde Jesus está. É só isso que eu quero. Eu não quero saber o que Ele pode fazer por mim. Vocês estão entendendo? Eu só quero estar onde Ele está. O povo de Israel virou para Moisés, quando Moisés falou: olha, santifica, amanhã Deus vai vir, Deus vai falar. Eles ficaram com medo, porque vinha a manifestação de Deus, vinha trovão, vinha fogo. E eles falaram: não, Moisés, fala você com Deus e depois nós vamos te ouvir. Deus quer falar com a gente face a face. Deus quer deixar com que nós possamos resplandecer a glória dEle. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, fala que nós somos transformados de glória em glória, até o ponto de refletirmos a imagem dEle. Eu só consigo ser transformada quando eu estou na presença de Deus, quando eu busco a presença de Deus, quando a única intenção do meu coração é estar com Ele. É estar na presença dEle. É poder contemplar a glória dEle. E algo que aconteceu com Jesus, vai em Lucas, volta comigo em Lucas. Lucas capítulo 9. Passados quase 8 dias após o pronunciamento dessas palavras, aqui Jesus estava falando, já preparando os discípulos para a sua morte, para a sua crucificação. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte abrir um parênteses aqui. Eu até anotei aqui, se você estiver anotando, esse versículo está lá em Marcos 1,35. Jesus fala que Jesus levantava de madrugada, ele ia para um lugar deserto e ele ia orar. Quantas vezes, estudando os evangelhos, a gente vê que Jesus se afastava
dos discípulos e ia orar. Jesus falava para os discípulos: entra aí vocês tudo no barquinho, atravessa lá para o outro lado. E Jesus ia para o monte orar. Se Jesus, que era Jesus, Jesus era Deus. Jesus era Deus num corpo humano. Se ele afastava de todo mundo, se ele ia para um lugar deserto, para conversar com o Pai, para ter relacionamento, intimidade a sós com o Pai, quanto mais nós. Quanto mais nós. Jesus nos dá exemplo em tudo. E Jesus, embora ele era Deus aqui na terra, ele estava num corpo humano, um corpo como meu e o seu, susceptível às necessidades fisiológicas de um corpo humano. Então Jesus sentia sono. A gente lê num outro trecho que Jesus estava num barco com um travesseirinho lá, dormindo, e a tempestade rolava solta, e Jesus dormia gostoso, porque ele estava cansado, porque ele estava exausto. Então ele tinha, só que ele acordava de madrugada. Por que a gente não acorda de madrugada? Jesus acordava de madrugada. Marcos, depois você lê lá, Marcos 1,35. Ele acordava de madrugada, ia para um lugar deserto, e ele ia orar. Oração é o que faz nós termos relacionamento de intimidade com Deus. Uma pessoa pode te conhecer de várias formas. Aqui, você que está aqui, você sabe que meu nome é Priscila, que eu sou casada com o Fábio, que os meus filhos chamam Estevão e Amanda. Mas nem todos vocês aqui têm aquela intimidade comigo, de saber o que eu gosto de comer, o que eu não gosto, de saber pela minha cara. As minhas discípulas sabem, eu tento às vezes disfarçar, mas é meio difícil. A minha cara sempre me entrega, me denuncia. E à medida que você vai tendo intimidade, proximidade, você vai tendo relacionamento, e você vai conhecendo a pessoa, de olhar para a cara dela, você sabe se ela está bem ou não. É ou não é? Você vai aprendendo do que a pessoa gosta. Você vai aprendendo a como falar com a pessoa. Você vai aprendendo que com um determinado amigo você pode fazer um tipo de brincadeira e ficar tudo bem. Com outro determinado amigo você não pode fazer, porque não vai ficar tudo bem. É ou não é? É tempo de oração. Nós precisamos ter esse tempo de busca. Como que eu busco Deus hoje? Como que eu faço o que Maria Madalena fez naquele domingo de manhã? É eu tendo tempo de oração com Deus. É eu entrando para dentro do meu quarto, fechando a minha porta, ou no carro dirigindo sozinho, ou fazendo o que for. É eu falar: Deus, hoje eu não quero te pedir nada. Eu não quero te pedir pela cura de ninguém. Eu não quero te pedir pela intervenção do Senhor em situação nenhuma. Eu só preciso ouvir o Senhor. Eu só preciso estar com o Senhor. Eu só preciso sentir que o Senhor está aqui. Eu só preciso, como Maria Madalena falou, me fala onde é que Ele está, que eu vou. Eu só preciso estar onde o Senhor está. Eu só preciso sentir que a glória do Senhor está enchendo este lugar. Eu só preciso sentir que o Senhor está aqui, como o Senhor prometeu que estaria todos os dias. Eu só quero ter relacionamento. Eu só quero te ouvir falar. Eu só quero estar fazendo algo trivial da minha vida, como aqueles discípulos que estavam viajando, andando, conversando a caminho de Emaús, e poder ter o privilégio do Senhor caminhar comigo e conversar comigo sobre as coisas do reino de Deus. Vocês estão entendendo? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Como é a sua busca por Deus? Qual é a intensidade da sua busca por Deus? O que é que te motiva a buscar a Deus? Verso 29, Lucas 9. Enquanto, o que está escrito na sua Bíblia? Orava, repete comigo, enquanto orava. Quem orava? Jesus.
Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando, e as suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Enquanto Jesus orava, Pedro, Tiago e João viram o corpo humano de Jesus ser transformado enquanto Jesus orava. Enquanto Jesus orava, Pedro, Tiago e João viram o rosto de Jesus ser transformado pela glória de Deus. Enquanto Jesus orava, a sua aparência mudou. Enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos, não pelas mãos, mas pela face, nós somos transformados pela glória de Deus. Nós fomos transformados pela presença dEle. E lá em 2 Coríntios fala que é a ponto da gente refletir a imagem dEle. Enquanto Jesus orava, não existe busca de Deus sem oração. Você não vai conseguir experimentar uma manifestação de Deus na sua vida se você não desenvolver esse hábito de ter o seu tempo de oração. Tem que ter seu tempo de intercessão, tem sim, de orar pelas pessoas, de orar pela sua própria vida. A palavra de Deus diz que a gente não tem que andar ansioso por coisa alguma, mas antes fazer conhecida diante de Deus as nossas petições. Jesus nos ensina, olha, você tem que pedir. Pede o que você quer para Deus. Você quer uma restauração no seu casamento? Pede. Você quer uma cura? Pede. Você quer uma porta de emprego maravilhosa? Pede. Você quer viajar no que vem para Israel com o bispo Fábio e a bispo Priscila? Pede. Jesus ensina isso. Mas eu também preciso sair do arraial, ir para a tenda do encontro, apenas para buscar a face do meu Pai, apenas para poder sentir a presença, sentir a glória, ter relacionamento com o meu Deus. Em Atos, no capítulo 2, lá no dia de Pentecoste, se você for estudar, os estudiosos todos concordam, e os arqueólogos, que era lá no cenáculo, no mesmo lugar, o lugar especial. Diz que todos estavam reunidos ali. E os discípulos e vários outros, né, além dos 11 discípulos, vários outros ali, até no capítulo 2 já tinham até escolhido Matias para entrar no lugar, né, de Judas. E tinha várias pessoas ali, vários seguidores, as mulheres que seguiam Jesus, Maria Madalena com certeza também estava ali. Eles se reuniam ali para orar, para buscar a Deus. Diz que de repente veio um som que tomou toda aquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Uma língua de fogo pousou sobre a cabeça de cada um. De cada um. Do que estava sentado ali ó, na frente, pertinho do apóstolo Pedro, daquele que estava lá no fundo, tímido, quietinho, orando ali baixinho. Todos foram cheios do Espírito Santo. É impossível você começar a buscar a Deus e não ser respondido. É impossível você estar numa reunião como essa, ou estar de porta fechada lá no seu quarto, e você começar a clamar, a orar e a buscar a Deus de todo o seu coração, e Deus não vir de sobremaneira sobre a sua vida. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, nós o encontramos. No verso 14 de Jeremias 20, capítulo 29, diz que ele vai ser achado, serei achado de vós. Quando a gente brinca de pique-esconde com o filho,
A gente se deixa ser achado. Você não esconde muito bem escondido. Você vai para trás da cortina e deixa o pezão lá de fora. Se ele ainda não vê, você ainda faz um barulho. Serei achado de vós, diz o Senhor. Mas é condicional. É condicional. É apenas quando você me buscar de todo o coração. É apenas quando eu for mais importante do que aquilo que eu posso fazer por você. Deus sabe do que nós precisamos. E é Ele quem supre todas as nossas necessidades. Mas a minha busca tem que ser por causa dEle, por causa da presença dEle, e não condicionada ao que Ele pode fazer. Eu sei que Ele pode fazer, se Ele quiser Ele faz, se Ele não quiser Ele não faz, mas eu preciso da presença dEle, eu preciso buscá-lo, eu preciso. Vocês estão entendendo? Quando Jesus orava, a glória de Deus encheu aquele monte. Se você for ler mais adiante, Moisés e Elias aparecem. Pedro, acho que ele ficou meio que sem saber o que falar, né? Ele fala, a gente vai fazer uma tenda, né? Aí a Bíblia diz que uma nuvem desceu, uma fumaça tomou toda aquela montanha, aquele monte. E uma voz saiu daquela nuvem, daquela fumaça. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. É impossível você aí onde você está, abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, falar, Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu vim aqui, eu vim nesse encontro, porque eu quero te ver. Eu vim porque eu estou te procurando. Eu vim, Senhor Jesus, porque eu preciso estar na tua presença. É impossível você não encontrar o Senhor Jesus. Ele se faz ser achado. Em Salmos, eu vou ler esse último versículo, e eu quero orar junto com você, lá em Salmos, no capítulo 42. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede. Sede é uma necessidade, né? Fisiológica, é uma necessidade do corpo humano. A gente não vive sem água. A gente não pode conseguir viver sem a presença de Jesus. A minha alma tem sede. Da mesma forma que o meu corpo precisa tanto da água. Sem água não há vida. Se a gente tirar a água da terra, a gente morre. Não tem vida. A mesma importância o Senhor Jesus tem para nós. Eu preciso buscar com essa inteireza de coração. E não importa, e eu vou terminar, não importa como você chegou aqui hoje, não importa o que você fez antes de você vir para cá, importa a sinceridade do seu coração, a integridade do seu coração. Jesus apareceu para outra pessoa, dizem os estudiosos, mais ou menos 3 anos, depois que ele subiu para o céu. Ele apareceu para um homem numa estrada. E esse homem, ele perseguia os cristãos. Ele mandava apedrejar até a morte os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus. Porque ele realmente, no coração dele, com a sinceridade, com a inteireza do coração dele, ele acreditava estar fazendo o que era certo diante de Deus. Com toda a consciência dele, com todo o coração dele, com tudo que ele tinha, com todo o conhecimento que ele tinha, ele estava tendo era zelo, era cuidado com as coisas de Deus.
Porque ele olhava para os seguidores de Cristo e os via como... Fugiu a palavra? Só que fala heresia, hereges. Esse povo é doido, lascivos, são hereges, são falsos profetas, Esse homem, ele acreditava que ele estava cumprindo o propósito de Deus. Ele conhecia a lei, ele guardava a lei, o coração dele era sincero e verdadeiro. Ele não perseguia os cristãos porque ele não queria saber de Deus, porque o mundo era atraente para ele, porque ele estava se entregando aos prazeres deste mundo e negligenciando as coisas de Deus. Não, ele era zeloso para com as coisas de Deus, debaixo de um espírito de engano. Mas a caminho de Damasco, o mesmo clarão como um relâmpago descrito na transfiguração do monte, a mesma luz apareceu para aquele homem, deixando ele totalmente cego. E quando ele perguntou: quem está aí? Ele ouviu uma voz dos céus: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus. A partir daquele momento, todas as ações daquele homem chamado Saulo, aquele homem que matou e perseguiu os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, todas aquelas ações não impediram ele de ser transformado pela glória de Deus, de ser transformado ao se deparar com a pessoa de Jesus, porque embora ele não soubesse, embora ele não entendesse, ele estava à procura de Jesus, e ao seguir a lei judaica, ao impor e tentar combater os cristãos, ele acreditava, ele sentia que ele estava buscando a Deus, ele estava cumprindo o propósito de Deus. Nada no mundo era mais importante para Saulo do que fazer cumprir a lei de Deus, do que seguir a Torá. Ele tinha zelo, ele tinha amor, ele tinha cuidado pelas coisas que se envolviam o reino de Deus, as coisas de Deus, de Jeová. Naquele momento, ele que buscava a Deus, mesmo sem entender, mesmo sem saber direito onde buscar. E às vezes você se enquadra numa situação como essa. É Deus que sonda os nossos corações. Jesus aparece para ele e faz dele o grande apóstolo Paulo, o grande homem de Deus que nós estudamos na palavra, que dissipou o evangelho e as boas novas para os gentios, que doutrinou a igreja cristã. Nós seguimos hoje as doutrinas que foi dada por Deus através do apóstolo Paulo. Eu preciso ter inteireza de coração. Eu preciso, como diz lá em Jeremias, no capítulo 29, buscar a Deus de todo o meu coração. Amém?